Olá, você, meu melhor aluno, minha melhor aluna. Tudo bem com você? Vamos junto? Tá animado? Carta 22, aula 22. A carta do caminho. A carta do caminho é a carta da indecisão, é a carta das escolhas. É o caminho aberto, mas é também as opções, as dúvidas, as incertezas. É o nosso dilema, né? Pode indicar alguma proposta, infidelidade, pode indicar aí um mapa, uma rota. Palavras que eu gosto para essa carta são explorar, vendedor, representante, né? E todas essas outras que eu já falei, escolhas, decisão, opção, dúvida, incerteza, dilema, proposta. Vamos para a ficha técnica dessa carta. Você está vendo aí várias representações, eu vou falar um pouquinho de cada uma delas. A gente tem encruzilhadas, a gente tem direções aí, né, indicações, a gente tem plaquinhas, a gente tem até um labirinto aqui, né, que não é a interpretação convencional. Essa aqui é uma interpretação, uma visão, né, moderna, de um baralho que não segue a linha tradicional nem clássica, mas o tradicional e o clássico a gente vai ver ali, né? Ponte passando, a gente vai ver um caminho numa direção, um caminho em outra direção. Não fica muito claro que se trata de uma encruzilhada, mas é basicamente isso. E os outros baralhos acompanham. Tem esse aqui das escadas e das duas portas, que eu acho sensacional, indicando realmente que se trata de dois caminhos, de duas opções. Enfim, a gente tem baralhos de todos os tipos, eu trouxe alguns para vocês e eu adorei essas perspectivas diferentes, né? E aí, simbologia, mitologia. Simbologia, a gente vai falar de encruzilhada. A gente vai falar das encruzilhadas, a gente vai falar dos caminhos, a gente vai falar das estradas. E o que a gente tem de mitologia a esse respeito? A gente tem Exu, a gente tem Pombagira, a gente tem Ogum, a gente tem Hecate ou Hecate. Enfim, muitas mitologias vão fazer alusão à questão das estradas, né? Principalmente a partir da mitologia grega e romana. Tem até aquele ditado que todas as estradas levam a Roma, né? Então, devido ao Império Romano e à expansão, a gente tem essa coisa das estradas, dos padroeiros das estradas, a gente tem os guardiões das estradas. Isso surgiu lá na Grécia e junto com o Império Romano depois. Bom, astrologicamente, Mercúrio, né? Aquele que conhece todos os caminhos, o mensageiro. Então, astrologicamente, a gente vai estar falando de movimentação, por isso o planeta Mercúrio. Emocionalmente, a gente tem uma carta de triângulos, típica de triângulos, de infidelidade, de indecisão, de inseguranças, né? Mentalmente também, tudo que é ligado à indecisão, à dúvida, ao questionamento, né? Pensar demais, pensar muito. Sexualmente, a gente vai ter uma carta que pode indicar aí bissexualidade, homossexualidade, etc., né? E também a multiplicidade de parceiros. Espiritualmente, a gente tem dúvidas. A gente tem dúvidas que podem ser sobre uma religião, sobre o que eu achava ou pensava, ou com o que eu me identificava no passado e o que eu me identifico hoje, aquilo que eu acredito ou deixei de acreditar, enfim. Muitas dúvidas não só sobre a religião em si, mas também sobre os caminhos espirituais, né? Materialmente, é uma carta que pode indicar aí a indefinição, mas também a informalidade, né? Pode ser uma carta de falta de organização, de falta de planejamento, pode ser uma carta de decisão importante entre duas carreiras, dois trabalhos, dois empregos, complementar ou não a renda, o que vale a pena ou não vale a pena, onde eu ganho mais, onde eu estou mais feliz e satisfeito. Todos esses questionamentos em termos de prós e contras, o que eu escolho. E aí, profissionalmente, a gente vai ter tudo aquilo que envolve turismo, movimentação, viagens, né, mudanças no geral.
Então, tudo aquilo que é movimento, tudo aquilo que tem a ver com movimentação, principalmente nas estradas, né? Pode ter muito a ver com motoristas, com entregadores. Por isso que na Associação da Astrologia eu coloquei Mercúrio, né? Por causa desse poder das estradas de abrir oportunidades, de abrir opções. Pode ser alguém que tem mais de um trabalho. Múltiplos interesses, vamos colocar assim, tá? Personalidade, pode ser alguém agitado, ansioso, instável, volúvel e indeciso. Aquela pessoa que não sabe o que quer, que toda hora quer uma coisa, que toda hora muda de opinião, né? É a carta tema das decisões. Na saúde, a gente pode estar falando aqui principalmente de acidentes imprevistos relacionados a estradas, a transportes. A gente pode estar falando aqui de esportes e principalmente das nossas pernas, né? Doenças e problemas com relação a pernas, a movimentação, a locomoção, tudo isso. Muita atenção com relação a isso, porque eu sempre digo, quando a gente vai falar de acidente, de saúde, de morte, na verdade, morte é um assunto que nem deveria ser abordado. Então, ter muita cautela em relação à leitura, especialmente se você está iniciando, se você sente que de repente você tem medo de alguma carta, de alguma associação dessa carta com alguma outra. Então, se você se sente talvez até confuso na interpretação, ou então se você não se sente confuso, até acha que é isso, mas cautela, né? Cautela, a gente tem que lembrar que a gente está lidando com o oráculo e com a vida das pessoas. Então, sempre com muita atenção, muita cautela, de uma maneira muito ética e muito profissional. Cuidado, sempre que eu estou falando aqui de saúde, a gente tem sempre que lembrar disso. As palavras-chave são opções e oportunidades. O tempo aqui é médio e longo, tá? Qual que é o negativo dessa carta? É essa dúvida, é essa coisa em cima do muro, é essa demora, uma demora para escolher, para definir. E a gente sabe que isso traz sofrimento, né? Tanto para a pessoa quanto para quem está vivendo junto com a pessoa essas indefinições. E o positivo é essa abertura, né? O que tem além disso aqui? O que eu tô abrindo aqui? O que tem lá na frente para mim? Então, a abertura de caminho, a possibilidade de caminho. Bom, animadíssimos? Vamos para 23.